Você conhece o fato que, durante o reinado da dinastia Kushita, os irmãos e sobrinhos herdavam o poder antes dos próprios filhos? Assista ao vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância do reino de Kush. O reino de Kush estava localizado no continente africano, a sul do Egito, onde atualmente é a região norte da República do Sudão, partes da Etiópia, Eritreia e Somália. A região recebeu ainda na antiguidade os nomes de Núbia e também de Etiópia. Assim como em outras partes do mundo, a região foi povoada continuamente desde o Neolítico. E os primeiros assentamentos urbanos remontam a 3100 antes da Era Comum, em um período no qual o Egito, seu vizinho, ainda estava no período pré-dinástico. A maior parte dos registros antigos sobre o reino de Kush foram produzidas pelos egípcios. É possível que durante o período compreendido entre 2500 a 1500 antes da Era Comum, a região fosse formada por múltiplas cidades-estados que se uniam para enfrentar as constantes campanhas de conquistas promovidas pelos egípcios, sendo a principal resistente a cidade de Kerma. Por volta de 1500 antes da Era Comum, os egípcios, liderados pelo faraó Tutemés I, conseguiram conquistar a região, a anexando como uma província de seu império. A região permaneceu nesta condição até o século XI antes da Era Comum, quando o Egito enfrentava constantes guerras civis, invasões estrangeiras e fome. Em um contexto mais amplo, neste período a maioria das civilizações da Idade do Bronze estavam colapsando. A existência do reino de Kush está muito ligada à história de sua primeira capital, a cidade de Napata, que foi construída durante o período de ocupação egípcia, por volta de 1450 antes da Era Comum, durante o reinado do faraó Tutimés III, às margens do rio Nilo, próximo à montanha de Jebel Barkal, que era considerado um local sagrado. Entre os séculos XI e século IX antes da Era Comum, os núbios por diversas vezes se rebelaram tentando reconquistar sua independência, aproveitando-se da crise na qual o Egito se encontrava, durante o terceiro período intermediário. Embora, em um primeiro momento, os Kushitas não tenham conquistado sua independência, as campanhas promovidas pelo rei Alara entre 780 a 770 antes da Era Comum resultaram na unificação de Kush, e por isso Alara é considerado o primeiro rei de Kush. Com a morte de Alara em 770 antes da Era Comum, seu sucessor foi seu irmão chamado Kashta, que estendeu a área de influência dentro do Egito, na região de Elefantina, e sua filha Amenirdes I se tornou sumo sacerdotisa de Amon na cidade de Tebas. Kashta posicionou tropas por várias regiões da porção sul do Egito para proteger o clero de Amon, e sua influência foi tanta que conseguiu conquistar o Alto Egito de forma pacífica. É considerado o fundador da 25ª dinastia de faraós do Egito Antigo. E quando seu sobrinho, chamado Pie, conquistou todo o Egito em 734 antes da Era Comum, os núbios se tornaram os reis do Egito e inverteram a relação de poder. Este período de reinado da 25ª dinastia de faraós está descrito na parte 17 da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. No ano de 656 antes da Era Comum, os assírios e príncipes egípcios do Baixo Egito derrotaram as forças cushitas do faraó Tanutamon, que se refugiou em Napata, onde faleceu em 653 antes da Era Comum, quando foi sucedido por seu sobrinho Atlanersa, que reinou entre 653 a 640 antes da Era Comum e estabeleceu uma posição de onde podia impedir que os egípcios atacassem o reino de Kush novamente.
Um fato curioso foi a descoberta da estela no templo de Kawa, que foi esculpida durante o reinado de Al-Lamani, que reinou entre 620 a 600 antes da Era Comum e foi o 10º rei da dinastia Kushita. O templo de Kawa foi construído em homenagem ao deus Amon, indicando que os Kushitas mantiveram a religião dos egípcios mesmo após sua independência. Foi sucedido por seu irmão Aspelta, que possivelmente reinou entre 600 e 568 antes da Era Comum, e é atribuído ao reinado de Aspelta a transferência da capital do reino Kush, da cidade de Napata, para a cidade de Meroé. Um dos motivos pode ser o de manter a sua capital longe das fronteiras do Egito, e outro motivo pode ser a crescente influência e aumento do poder dos sacerdotes de Amon em Napata. O reino de Kush viveu um período de grande estabilidade com a conquista do Egito por parte do Império Persa Aquemênida. Durante o reinado do 21º rei da dinastia Kushita, Taklamanes, que reinou entre 435 a 431 antes da Era Comum, quando morreu em batalha lutando contra os nômades Medellin e foi sepultado na necrópole de Nuri, que ficava próxima à antiga capital, a cidade de Napata. Os núbios também construíram pirâmides, como por exemplo as pirâmides de El-Kurru, que também serviam como necrópole para muitos de seus reis. Assim como também construíram as pirâmides em Nuri. Durante o reinado de Amenemhet Yerik, que reinou entre 471 a 405 antes da Era Comum, os egípcios se rebelaram contra os persas, quando o rei Kushita os apoiou e enviou reforços. O 28º e último rei da dinastia Kushita foi Aquitissenes, que possivelmente reinou a partir de 310 antes da Era Comum por um período que é desconhecido. Entretanto, sua tumba foi encontrada na necrópole de Jebel Bakal. A partir de 300 antes da Era Comum, os novos governantes não podem ser relacionados à dinastia Kushita e foram sepultados em Meroé desde então. Todavia, muitos estudiosos defendem que a partir de algum ponto, no século III, houve uma ruptura cultural. A língua meroítica, que era escrita em hieróglifos, passou a ser escrita em uma representação gráfica diferente, que ainda não foi decifrada. O reino de Kush existiu ainda até o século VI da Era Comum. Todavia, sua história, na maior parte desse período, se confunde com o reino de Meroé, mas este é tema para outro vídeo. Muito da longevidade do reino Kush se deve à sucessão, que era passada para o irmão subsequente e posteriormente pai dos sobrinhos, o que de forma efetiva evitou guerras civis por um longo período, impedindo assim que os príncipes se rebelassem, uma vez que sabiam que teriam as suas oportunidades de reinar. Um dos fatores que consolidou as bases para este poderoso reino durante uma grande parte da antiguidade. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras O Passado da Núbia, do arqueólogo norte-americano David N. Edwards, e Os Faraós Núbios, do egiptólogo suíço Charles Bonnet. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, principalmente esta linha sucessória, no qual o poder passava das mãos do rei para seus irmãos e sobrinhos, garantindo longos períodos de paz. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários informações que considerarem pertinentes. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist com vídeos sobre várias sociedades clássicas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.